leva uma empresa a do dia para a noite descobrir que tem um rombo de 20 bilhões de reais nas contas? Sim, eu disse 20 bilhões, meu amigo. Imagina a situação do coitado do contador que descobriu isso. Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1. E olha, se as suas contas nunca batem no fim do mês, fique sabendo que tem situação pior que a sua, viu? As lojas americanas anunciaram que identificaram inconsistências de 20 bilhões de reais nos balanços da empresa. A inconsistência mais cara da história, né? Na real, já se sabe que o total de dívidas passa, na verdade, de 40 bilhões de reais. Mas aí todo mundo ficou se perguntando, né? Como é que pode acontecer uma coisa dessas? Como que uma empresa passou tanto tempo sem reparar nesse buraco nas contas? Hoje eu tô aqui para esclarecer isso. Nesse vídeo eu vou te explicar como surgiu o rombo das lojas americanas, o que vai acontecer com elas a partir de agora e, importante, como esse caso pode afetar outras empresas e até as suas contas. Você tá achando que você não tem nada a ver com isso? Não é bem assim não. Mas antes, segue a gente aqui no canal do G1, vai, para ficar ligado em tudo que é notícia. E se gostar desse vídeo, já sabe, deixa seu like e compartilha com os amigos. As americanas são o que o pessoal da economia chama de loja de varejo. É um tipo de comércio que vende os produtos diretamente para o consumidor final. Lá em 2020, quando a pandemia de Covid estava começando, esse tipo de empresa viveu um boom na Bolsa de Valores por causa do fortalecimento do comércio pela internet. Nessa época, gente, o valor de mercado das americanas passava de 66 bilhões de reais. Mas aí, com a piora da economia, a inflação alta e a diminuição do poder de compra dos brasileiros, que foram também reflexos da pandemia de Covid, as empresas de varejo, de um modo geral, já vinham enfrentando certa dificuldade no mercado. E agora, depois de tudo que rolou, o valor de mercado das americanas despencou e chegou a ser estimado em menos de 2 bilhões de reais. Sim, foi uma perda de mais de 64 bilhões. Só nas 24 horas depois do anúncio do rombo, foram mais de 8 bilhões de reais que sumiram. Mas o que rolou exatamente? Vamos lá. No dia 11 de janeiro de 2023, tudo parecia relativamente calmo no mercado quando as americanas divulgaram um comunicado informando que acharam nos balanços da empresa inconsistências contábeis que podiam chegar a 20 bilhões de reais. Aí todo mundo ficou meio assim, né? Inconsistências contábeis? O que isso quer dizer? Se você não entendeu, pode ficar tranquilo que muita gente especializada também ficou na dúvida do que isso significa. Eu fui perguntar para Luciana Dias, que é professora da FGV, especializada em direito comercial. Toda empresa, principalmente as empresas abertas, elas têm que, no final do ano, elaborar uma peça jurídica, contábil, que chama demonstrações financeiras. O objetivo das demonstrações financeiras é refletir, contar para os investidores a situação econômico-financeira da companhia o mais fidedignamente possível, né? O mais verdadeiramente possível. Quando você fala que uma demonstração financeira tem inconsistências contábeis, significa que você não pode confiar nos números que estão nas demonstrações financeiras. Então, você não sabe se aqueles números são números robustos, números verdadeiros, ou se eles estão errados por conta de algum erro, de alguma fraude, de alguma coisa que tenha acontecido. No caso das americanas, o comunicado falava que essas inconsistências eram na ordem de 20 bilhões. Esse número, 20 bilhões, é bastante grande e pode virar o pele da companhia, né? Pode fazer uma companhia que aparentemente estava dando lucro e que tinha patrimônio suficiente para honrar com todas as suas dívidas. Quando esses números verdadeiros se revelarem, pode ser que nem esteja dando lucro e nem tenha patrimônio suficiente para honrar com todas as suas dívidas. No mesmo comunicado em que anunciou o rombo, as americanas também divulgaram que o então presidente da empresa, Sérgio Rial, estava deixando o cargo só 9 dias depois de assumir. Esse mesmo texto indicava também que as tais inconsistências contábeis foram geradas por uma operação financeira comum no mercado chamada forfeit, ou risco sacado. Isso é quando uma empresa compra produtos de um fornecedor e, em vez de pagar essa compra diretamente para esse fornecedor, ela pede que um banco faça o pagamento.
Daí, em vez de ficar devendo para o fornecedor, a empresa deve para o banco, que, claro, cobra juros em cima dessa dívida. Muitas vezes esse pode ser um bom negócio para a empresa porque o empréstimo com o banco tem um prazo maior de pagamento do que a dívida direta com o fornecedor. Assim, a empresa fica com o dinheiro em caixa por mais tempo para investir na operação e no próprio crescimento. Pelo que já se sabe até agora, o grande problema é que lá nos balanços das Americanas, essas operações de forfait não foram informadas do jeito que deveriam, o que acabou gerando rombo. Para tentar se recuperar financeiramente, a Americanas fez um pedido de recuperação judicial. O que isso quer dizer exatamente? A recuperação judicial é um mecanismo jurídico para que as empresas tenham suas dívidas suspensas por um período. O objetivo da recuperação judicial é dar para a companhia um fôlego, né? Falar, olha, ninguém pode me cobrar nada durante esse período, eu vou fazer um plano que chama plano de recuperação. Nesse plano eu vou estabelecer prazos diferentes, condições diferentes. Esse plano é aprovado pelos credores, né, por quem detém os créditos contra a companhia, e a companhia passa a pagar os seus credores de acordo com esse plano. Enquanto isso, esse caso das Americanas vai tendo reflexo em outras empresas. A economia é assim, tipo efeito borboleta. Às vezes uma marolinha pode causar um furacão. Veja o exemplo dos Estados Unidos lá em 2007, 2008. A falência do banco Lehman Brothers, que era super tradicional, acabou gerando um efeito dominó em outras instituições financeiras, e isso causou aquela crise econômica gigante que abalou o mundo nessa época. Aqui no Brasil, com o caso das Americanas, quem corre mais risco de ter prejuízo são os milhares de acionistas que podem perder dinheiro com a desvalorização da empresa. Mas tem também os bancos que emprestaram dinheiro para as Americanas e agora estão expostos a essa dívida. E além disso, ainda tem as pessoas com investimentos atrelados a Americanas por meio de fundos que apostam na empresa de alguma forma. O maior fundo desse tipo pertence ao Nubank e tem mais de 1.200.000 cotistas. Essa galera, claro, ficou bem preocupada e foi reclamar nas redes. Professora, você acha que o efeito dominó desse caso pode gerar uma crise aqui no Brasil, parecida com a que aconteceu com o Lehman Brothers lá em 2007, 2008? Embora sempre seja uma crise de confiabilidade no mercado os credores certamente vão perder algum dinheiro com isso, os acionistas também vão ver isso refletido no valor das ações, eu acho muito difícil que a crise das Americanas se torne uma crise sistêmica, como era a crise de 2008. Então a gente vai ver alguma volatilidade, a gente vai ver algumas pessoas perdendo algum dinheiro, mas eu não acho que ela vai se tornar uma crise como era de 2008, que afetava o setor financeiro como um todo. É isso, gente. O assunto é complexo, mas eu espero ter explicado tudo direitinho. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você conhece. Informação nunca é demais. Beijo, até a próxima.